Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sinal marca 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pela sua companhia. Você até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela da Band News TV. A partir de agora, a notícia regional é o principal destaque em FM 85.7. Muito obrigado a você que está conosco também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. Obrigado a você que está conosco pelo Band Play, o aplicativo em que todas as rádios da Band estão na palma da sua mão. Você também nos acompanha com imagens direto do nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ali você tem o seu espaço também para deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão de pauta e a sua crítica, o seu ponto de vista nesta manhã quente mais uma vez na região. Hoje, quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 com os trabalhos técnicos na mesa de som do Pedro Piscinato e na central técnica com o Danilo Capucci. Nesta semana, o Manhã Bandeirantes, dentro do projeto Band Eleições, conversa com os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas e já está presente conosco aqui nos nossos estúdios Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo, que daqui a pouquinho vai falar sobre os projetos, as propostas para Campinas, apresentar um pouco da equipe de trabalho e de como ele pensa o município nos próximos 4 anos. Mas antes, vamos falar sobre as condições do tempo numa semana em que voltamos a ter temperaturas muito altas, umidade relativa do ar muito baixa. Ontem, por volta de 6h10 mais ou menos, Campinas marcava mais de 33 graus e Campinas tinha 22% de umidade relativa do ar. Agora são 10h02 da manhã. Já estamos com 31 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, e a umidade relativa do ar já está nos 32,8%. O recomendável para um ambiente saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a umidade relativa do ar na casa dos 60%. Estamos muito longe disso e não tem previsão de chuva ainda para as próximas horas. Entre sexta e sábado, uma frente fria deve chegar na região e aí sim começar a mudança climática que a primavera promete trazer, principalmente com a chegada de chuva. Mas para hoje, mais um dia de tempo firme, de tempo seco e altas temperaturas, com a máxima hoje podendo passar dos 36 graus na hora do almoço. Uma grande preocupação com o estado de São Paulo, nosso interior como um todo, é o desabastecimento, reservatórios baixos e o risco de famílias ficarem sem água na torneira. Nós estamos acompanhando desde julho o que acontece na cidade de Artur Nogueira. Um rodízio no abastecimento já vem sendo realizado para que metade da cidade receba água em alguns dias da semana e a outra metade receba nos outros dias da semana. Ainda assim, para a população da cidade, um outro sistema foi criado também para a distribuição de água potável, que agora acontece no Paço Municipal. Essa água teve que ser limitada, porque alguns moradores estavam pegando fardos para vender no comércio, bares, lanchonetes, padarias, restaurantes.
E agora há um controle maior que a Júlia Zampieri foi até a cidade para acompanhar e entender como é que o morador está se virando e o que está sendo feito pela prefeitura num momento crítico que o estado de São Paulo está vivendo. Para carregar a água, até as crianças encontram forças. É o caso da família da Ruana, que veio até o ponto de distribuição para garantir uma reserva para os próximos dias. Desde a semana passada começou a ficar bem sem água assim. Aí as minhas vizinhas comentaram comigo que estava tendo, a gente deu graças a Deus. Tem pessoas aí que estão ficando semanas sem água, né? Tem pessoas que têm 12 dias, eu conversei hoje, sem água. Então eu acho, não sei, vai ser um paliativo só. Ajudar muito é complicado. Essa foi a medida encontrada pela Prefeitura de Arthur Nogueira para ajudar a população que há meses convive com a crise hídrica. Os galões e as garrafas de água são distribuídos gratuitamente aqui no Paço Municipal. Em Arthur Nogueira não chove consideravelmente há 6 meses. Hoje a represa do município opera com menos de 15% da capacidade. Hoje a captação nossa está em torno de 10 a 15%. Não chega a 15%. Então tudo que está chegando para o tratamento está chegando e já saindo direto para a rua e não está vencendo. Cada família tem direito a 20 litros de água por dia. O limite foi estabelecido após denúncias de moradores que estavam vendendo as doações. Até uns tempo atrás, a pessoa estava pegando à vontade, mas tivemos várias denúncias de que pessoas estavam pegando para estar vendendo. Então, com isso, foi criado um critério de para pessoas 20 litros por pessoa. O centro de distribuição funciona de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Às terças e quintas-feiras, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. E aos sábados, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Para retirar a doação, basta apresentar um comprovante de residência. 10 horas 6 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e, na sequência, seguimos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, hoje recebendo Wilson Matos, candidato do Partido Novo. Tem muita informação para você no Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta quinta-feira. Continue conosco. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições, nesta semana conversando com os candidatos à Prefeitura de Campinas nessa reta final de campanha para o primeiro turno, dia 6 de outubro. Teremos as eleições em todo o Brasil, em todo o nosso interior de São Paulo e com cobertura completa da Band Mais TV da Rádio Bandeirantes Campinas.
O nosso projeto Band Eleições tem a produção do Henrique Alves, os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato e Danilo Capucci. E hoje, o nosso convidado presente aqui no Grupo Bandeirantes é o Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço, Heitor, ouvintes, telespectadores do Grupo Bandeirantes. Obrigado por essa oportunidade de estar podendo aqui conversar com vocês. Vocês são uma equipe que sempre respeitaram a democracia, então me sinto muito feliz de estar aqui dividindo o meu espaço, meu tempo com vocês. Candidato, o senhor, durante sua campanha, dividiu sua agenda com atividades no Brasil, com atividades nos Estados Unidos. O senhor nunca negou que tem empresas por lá, tem negócios, mas a agenda também fez parte da sua campanha com encontros com empresários brasileiros, americanos. O que saiu de concreto em cada um desses encontros e o que é possível trazer de experiência num eventual mandato do senhor? Olha, Heitor, foram 30 anos, quase 30 anos nos Estados Unidos, na capital americana, onde eu pude mudar a vida dos meus filhos, dos meus pais, através de uma oportunidade de estudo e trabalho. Eu sou muito grato de ter podido ter essa vida, essa dupla cidadania americana, porque realmente um jovem periférico, ele não tem as oportunidades que eu tive de vida. Provavelmente, se eu nunca tivesse saído de Campinas, eu seria somente mais um jovem pobre, pardo, periférico, que não tem oportunidades. E essa minha vida nos Estados Unidos, ela me abriu muitas portas, especialmente morando em Washington, D.C., que é a capital do mundo. Ela me abriu a oportunidade de conhecer pessoas que já executam projetos governamentais em diversas áreas do mundo, onde eu pude ajudar governos de países subdesenvolvidos, como El Salvador, Guatemala, a trazer a escola em tempo integral. Conheci empresários que têm realmente a vontade de querer investir no Brasil, mas todo mundo que eu converso de investidores, o medo deles é a corrupção, é a falta de uma gestão transparente, porque todos sabemos do potencial que nós temos aqui no Brasil, mas, infelizmente, o empresário hoje ele prefere investir no México, que o governo, a gestão dá muito mais liberdade e transparência para o gestor realmente, o empresário realmente ter uma dinâmica de trabalho mais volumosa e clara e sem ter envolvimentos com corrupção do que aqui no Brasil. Então, são diversos fatores que agregam, e acho que isso que diferencia a minha gestão, a minha candidatura das outras. Os outros são somente velhos políticos que prometem e nunca cumprem. Eu não. O Wilson Matos é um gestor com muita experiência internacional, que quer trazer tudo que eu aprendi da visita dos 69 países que eu visitei, tudo de melhor, trazer aqui para a Prefeitura de Campinas. O senhor também, durante esse processo eleitoral, protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na ONU. Como é que foi esse pedido e como é que foi a recepção do senhor lá na Organização das Nações Unidas? Esse é um outro ponto importante. Quando você vive fora, você vivencia, conhece pessoas que já têm esse conhecimento, esse know-how de chegar a poder ter uma comunicação direta na ONU, não só na ONU, mas também no Senado americano, que também a gente está trabalhando junto do Partido Novo para poder nos ajudar, especialmente o Partido Republicano, nos ajudar a ter a cassação, a cassação do visto da entrada do Alexandre de Moraes dentro dos Estados Unidos por uma pessoa não grata, uma pessoa que tem uma postura de um comunista, uma pessoa que incentiva a censura. Esse é o tipo de pessoa que os Estados Unidos, ou de político, ou de juiz, que os Estados Unidos, ou o povo americano, não aceita. Então, com o conhecimento que eu tenho dentro de Washington, D.C., eu consegui esse acesso à ONU, consegui também o acesso a alguns senadores, alguns deputados do Partido Republicano que me ajudaram, ou estão me ajudando aí com esse processo. Não terminamos ainda, temos que levar isso adiante. Eu sei que a política hoje ela distrai um pouco, mas o impeachment desse juiz que é imparcial, que tem uma demonstração clara de ser de esquerda, essa é uma das minhas lutas. Acabando a eleição, essa vai ser a minha maior prioridade nos Estados Unidos, de dar continuação a essa luta contra o Alexandre de Moraes. Nós estamos conversando com o Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas,
Candidato, os últimos levantamentos feitos pelo Instituto Paraná Pesquisas, pelo Instituto Quest, apontam o senhor com um número inferior a 2% nas intenções de voto, atrás da candidata do PCO, que basicamente não fez campanha até aqui. Como é que o senhor vê esses resultados e o que fazer nessa reta final para melhorar esses números? Olha, a questão de pesquisa é uma questão que hoje está sendo muito discutida na política, porque cada partido compra a sua. E hoje é um jogo que o partido do Dário compra uma, do Pedro compra outra e o do outro candidato compra outra. O Partido Novo não compra pesquisas. Nós temos uma pesquisa interna, nós sabemos onde nós estamos aí na margem dos 6, 7%, que é uma pesquisa que vai direcionada a uma das pesquisas que foi feita pelo Correio Popular. Então nós estamos bem cientes onde nós estamos. O que acontece na pesquisa é que as outras candidaturas, elas entendem que o efeito Marçal em São Paulo pode sim viralizar aqui em Campinas através da minha candidatura. Também o efeito Zema, que saiu de uma margem muito baixa e acabou ganhando uma eleição. Então, os outros candidatos políticos, eles estão fazendo de tudo, jogando jogo sujo político, para não colocar a minha campanha em evidência, para não demonstrar esse crescimento orgânico que nós estamos tendo na nossa campanha, para que o jogo político da velha política suja, eles prevaleçam e os velhos políticos se mantenham no poder. Você imagina só, Heitor, se vem uma pesquisa séria do povo que fala exatamente que o Wilson é o maior candidato em crescente, que pode acontecer o que o efeito Zema aconteceu em Minas. Aliás, o governador Zema está vindo aqui para Campinas no sábado. Ele está vindo por quê? Porque ele e a equipe do Novo entenderam que existe uma possibilidade de nós chegarmos no segundo turno. Esse é o nosso objetivo agora, e nós sabemos que chegando no segundo turno a população vai eleger, o Partido Novo vai eleger o Wilson Matos 30. Então as pesquisas, elas são somente uma ferramenta de destruição que a velha política usa para tentar manipular a população, e nós estamos muito cientes que existe a possibilidade e vamos chegar nesse segundo turno. O senhor citou o efeito Marçal e é visível que na sua campanha há uma proximidade com alguns símbolos do que Pablo Marçal faz em São Paulo. O boneco é a inicial do seu nome, os dedos para formarem a inicial do seu nome. O que o senhor tem de semelhante a Pablo Marçal e o que o senhor observa e vê completamente diferente entre esses dois candidatos? Olha, eu falo com o Pablo com frequência, eu até tiro o sarro dele e falo, essa ideia do boné foi minha. Porque em 2020 eu já usava o W. As pessoas, talvez, os meus eleitores lembram que eu vivia de boné com W, e aí ver o Marçal usando o M, para mim não é surpresa. Mas a gente sempre, quando a gente se conversa por telefone, a gente sempre fala desses detalhes. A minha identidade com o Marçal é porque ele luta contra o sistema como eu luto contra o sistema. Ele não tem coligações políticas, ele não tem dinheiro, não tem tempo de televisão, não tem rádio, ele tem somente as redes sociais, o povo e Deus. E eu me identifico muito nessa situação, porque é a mesma luta que o Marçal tem. Nós temos aí a candidata do Partido Novo, que eu me identifico, a mais preparada para exercer a função de prefeito, mas eu tenho essa identidade pessoal com o Marçal. Nós dois somos empresários, nós dois não precisamos da política. Então, acho que a questão da identidade é mais pela questão de nos parecermos muito e estarmos no mesmo tipo de luta. Estamos conversando com Wilson Matos, candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo. Candidato, na primeira entrevista que nós fizemos, ainda no início dessa série do Band Eleições, o senhor falava a respeito de um projeto para zerar o número de moradores de rua no centro de Campinas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre que projeto é esse e no seu plano de governo o senhor disse que vai realizar esse trabalho sem custos públicos. De que maneira? Olha, a questão do morador de rua é uma questão econômica, social, de saúde, e eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto porque eu tenho ONGs que cuidam dessas pessoas, muitas delas doentes. Campinas, hoje um estudo levanta que nós temos uma média de 3 mil moradores de rua, e é muito, muito importante identificar o que é um morador de rua, o que é um morador em situação de rua. O morador em situação de rua é esse que tem os seus problemas pessoais, que não conseguiu resolver em casa e vai para a rua. E o governo tem que acolher essas pessoas. Tem que dar uma alimentação, tem que dar um abrigo, tem que dar dignidade, tem que dar o respeito. E isso é o que eu luto e é isso que eu tenho na minha ONG, que cuida desses moradores. Agora,
no meio dessas 3 mil pessoas que hoje nós temos em Campinas, que já está virando uma cracolândia como em São Paulo, nós temos a grande maioria que são dependentes químicos, que nós precisamos interná-los junto ao Ministério Público, lógico, ter essa internação compulsória, porque um dependente químico não pode tomar uma decisão por si só. Então, para limpar a cidade, tem que ter sim essa dinâmica de ter a oportunidade de dar o tratamento químico para que eles possam se restabelecer perante a sociedade. E também no meio dessas pessoas tem muito usuário de droga, muita gente que assedia, muita gente que rouba, muita gente que trafica, e essas pessoas cadeia. Então, para fazer um resumão, Heitor, a gente vai cuidar desses 15% que estão doentes, que têm o direito de ir e vir, mas do restante, ou é hospital ou é cadeia. O senhor também fala no seu plano de governo a respeito de outras parcerias público-privadas e algumas privatizações. Setores como CETEC, SEASA e IMA. Como é que o senhor vê esses serviços hoje de Campinas e de que maneira a privatização pode ser boa para a população? Olha, meu compromisso inicial é com o SEASA. O SEASA eu vou abrir uma concessão para que os permissionários possam levantar um grupo, uma holding, para preparar para uma privatização. O que ajudaria a isso? Ajudaria primeiramente que nós tiraríamos todo o cabide de emprego de dentro da SEASA, que é um peso muito grande financeiro, tanto para os permissionários como para o município, para nós que pagamos impostos. Não ter essas pessoas, esses cabides de emprego no SEASA, já ajudaria diretamente no custo-benefício dos alimentos na mesa da população. Então, essa é a minha primeira pauta. Não quero nenhum político dentro da SEASA. A SEASA, você imagina um condomínio fechado. O condomínio fechado precisa de segurança do governo? Não. Precisa que o asfalto seja pago pelo governo? Não. Precisa de ajuda do governo? Não. O SEASA está hoje nessa situação. É a única entidade comercial que eu conheci em Campinas que já se passaram para 3 gerações. Quer dizer, ali existe empresário capacitado, que sabe a dinâmica e a importância de estar trabalhando junto com a população que mais precisa, através do ISA, do Banco de Alimentos. Então, trazer a concessão e, eventualmente, a privatização, não só vamos ter uma economia direto nas nossas receitas, nos nossos cofres públicos, mas também um comprometimento com esses empresários de ter um comprometimento de valores da mercadoria que vai direto à mesa do consumidor, e também o banco de alimentos. Também nós teremos metas para que a gente possa aí ajudar os mais necessitados nas periferias, que hoje o ISA faz um papel muito importante perante a nossa sociedade. O que eu implementar no SEASA, eventualmente eu vou fazer um estudo para poder ampliar para as outras entidades públicas, para eventualmente termos aí a privatização, se os números realmente forem números favoráveis para a população de Campinas. Nós estamos conversando com Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, na chapa que tem como vice Janaína Calvo. Qual o papel da sua vice em um eventual mandato? E além de ter uma mulher como vice-prefeita, o que o senhor tem de política para as mulheres, candidato? Olha, eu digo que a Janaína não vai ser minha vice, ela vai ser minha cogestora. A Janaína é uma pessoa que já está nesse mundo do setor público. Ela é uma economista, ela lida muito com o processo de transparência de recursos financeiros do nosso dinheiro. Então ela vai ser uma pessoa fundamental, ela é uma cogestora. Eu não vou ser o prefeito, vou ser o gestor, e ela vai ser minha cogestora. Todas as decisões que forem tomadas na prefeitura, a Janaína vai ter um compromisso direto. E a Janaína, por ser essa referência como mulher, ela tem projetos específicos para as mulheres de Campinas, para trazer as mulheres para dentro da prefeitura, para dar oportunidade, não para as mulheres terem o trabalho no terceiro setor, mas para as mulheres trazerem, para serem as diretoras, para serem as lideranças da nossa cidade, e começando na nossa gestão pública. Candidato, temos ainda 1 minuto. Eu gostaria de tocar no assunto educação. O senhor tem no programa de governo Limpeza pelos Alunos, um programa de educação ambiental. Como é que funcionaria esse trabalho? Olha, com a educação, Heitor, nós daremos 3 oportunidades para os pais escolherem que tipo de sistema educacional eles querem seguir. O sistema Montessori, que vai muito nessa linha que está no plano de governo, que não só ensina o padrão normal das escolas de hoje, mas também ensina a importância dos esportes, do meio ambiente,
da educação financeira. Se chama Montessori, lembre-se bem, Sistema Montessori de Educação. Esse sistema eu vou implementar através do sistema de escola em tempo integral, vou manter também a escola no padrão tradicional e também vou lutar junto com o Ministério Público para trazer a escola cívico-militar para Campinas. Então, Campinas vai ter 3 opções para o filho, para o pai, que quiser escolher qual tipo de educação eles tiverem, porque eu acho que isso que é uma democracia e educação é a minha pauta principal para essa nossa cidade de Campinas. Nós conversamos com o Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. E agora, nessa reta final desse bate-papo, candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. O tempo passa a contar a partir de agora. Campinas, nós temos hoje a oportunidade de realmente mudar o direcionamento da nossa cidade. A eleição que vocês irão para a urna, dia 6 de outubro, ela tem 3 candidatos que já foram vereadores, deputados, prefeitos, já prometeram, não cumpriram, e estão aqui novamente mentindo para vocês que vão fazer algo que eles deveriam ter feito 4 ou 8 anos atrás. E vocês têm um gestor, alguém experiente, que viveu fora, que estudou no exterior, mas que vem de uma periferia e que precisa da sua ajuda, votando 30 de 6 de outubro. Agradecendo ao Wilson Matos, candidato do Partido Novo, nessa série de entrevistas aqui dentro do nosso projeto Band Eleições, ouvindo as propostas dos candidatos à Prefeitura de Campinas. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informação. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Unesp está com as inscrições abertas para 48 programas de pós-graduação até o dia 30 de setembro. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp abriu um processo seletivo unificado para ingresso. O processo seletivo é organizado pela Vunesp e a taxa de inscrição é de R$ 93. As inscrições devem ser feitas no portal www.vunesp.com.br. O processo seletivo será correspondente ao edital disponível no portal, equivalente ao programa de pós-graduação escolhido. Os programas com previsão de prova digital de conhecimentos específicos ou de nivelamento em língua estrangeira aplicarão essas provas no dia 10 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde. Os campos universitários disponíveis para as vagas são Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Tupã. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 21 horas, a Ponte Preta vai encarar o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Às 21h30, o Guarani vai enfrentar o Avaí no Brinco de Ouro. Jogos da 29ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Dez horas 30 minutos, 10h30 da manhã, estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, ainda falando sobre as eleições 2024 e fazendo um convite a você que mais cedo acompanhou a entrevista com o candidato Wilson Matos do Partido Novo. As entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ouvimos na segunda-feira Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Na terça-feira ouvimos Rafa Zimbaldi, deputado estadual, candidato pelo Cidadania. Ontem conversamos com o candidato Pedro Tourinho, do PT, deputado federal. E hoje, Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo. Amanhã, a gente sempre lembra, às sextas-feiras, o Manhã Bandeirantes começa um pouquinho mais tarde, às 10h30, depois do Circuito Imobiliário com o Gustavo Frison e com o Léo Gaspar Mota. E a partir das 10h30, nós vamos conversar com Angelina Dias, que é a candidata do PCO, o Partido da Causa Operária. As entrevistas que também estão todos os dias sendo veiculadas no Brasil Urgente a partir das 5h30 da tarde. Vamos então saber um pouco mais sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta quinta, hoje dia 26 de setembro. A candidata do PCO, Angelina Dias, não nos enviou a sua agenda, não divulgou os compromissos para hoje. Candidato Dário Saad do Republicanos começou o dia logo cedo, 8 da manhã, com uma caminhada no comércio de Sousas e Joaquim Egídio, passando por esses dois distritos. E entre 9 da manhã e 6 horas da noite, a agenda interna na Prefeitura de Campinas é o compromisso de Dário Saad, divulgado hoje pela sua assessoria de campanha. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do PT, prevê para amanhã de hoje, desde as 8 horas, reunião com assessores e apoiadores. 4 horas da tarde, Pedro Tourinho faz uma caminhada pelo comércio do Jardim Ademar de Barros e pelo bairro Planalto de Viracopos, tendo como ponto de encontro a Avenida Fernando Paolieri, no Jardim Planalto de Viracopos. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, para esta manhã de quinta-feira, começou mais cedo, 8 horas da manhã, com visita à CEASA, Central de Abastecimento de Alimentos de Campinas, na rodovia Dom Pedro I. 11 da manhã, o candidato tem uma entrevista à IPTV, gravação para a afiliada da Rede Globo aqui em Campinas. Meio-dia, o candidato Rafa Zimbaldi tem outro compromisso em veículos de comunicação com o portal A Cidade On. É tudo do grupo IPTV, então é no mesmo local, não os mesmos entrevistadores. E às 5 horas da tarde, Rafa Zimbaldi, candidato a prefeito pelo Cidadania, faz uma caminhada pelo Parque Oziel, tendo como concentração um local próximo ao hotel The Royal Palm Plaza, depois saindo, portanto, para o Oziel, bairro que fica às margens da rodovia Santos Dumont. Conversamos agora há pouco com o candidato Wilson Matos, do Partido Novo. Essa foi a primeira agenda do candidato para esta quinta-feira.
Ele teria hoje uma reunião na Ceasa, que ficou marcada para amanhã, e os compromissos de Wilson Matos para a sequência desta quinta-feira, às 14h. O candidato do Partido Novo visita o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e às 20h, Wilson Matos faz uma reunião com apoiadores no Jardim Santana. Essas as agendas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas para esta quinta, 26 de setembro. Ainda falando sobre eleições 2024, atenção você de Valinhos. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento sobre as intenções de votos na cidade de Valinhos. Semana passada nós conversamos com os 5 candidatos do município que tem menos de 200 mil eleitores, portanto, a eleição em Valinhos tem apenas um turno. Não é um dos municípios da lista da nossa região com a previsão de segundo turno para as eleições municipais. Esse levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foi realizado nos últimos dias com a entrevista de 660 eleitores a partir de 16 anos entre os dias 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos e com um índice de confiança de 95%. Eu sempre gosto de traduzir o que é esse índice de confiança. Se a pesquisa for feita 100 vezes, com o mesmo critério técnico, com os mesmos números de eleitores, não necessariamente com as mesmas pessoas, obviamente, 100 vezes com a mesma metodologia, em 95% o resultado será, 95% dos entrevistados vão dar os mesmos números. E a pesquisa estimulada do Instituto Paraná Pesquisas para a cidade de Valinhos aponta que Franklin, candidato pelo PL, lidera a corrida com 34,5% das intenções de votos. A prefeita candidata à reeleição, Capitã Lucimara, do PSD, aparece na segunda posição com 26,2%. Em terceiro lugar, Alexandre Tonetti, do União Brasil, aparece com 20,3% das intenções de voto. O candidato Léo Pinho, do PT, em quarto lugar, tem 3,3% das intenções de voto, e Lineu Bueno, candidato do Partido Novo, aparece tecnicamente empatado, 3,2% das intenções de voto. Então, há uma diferença apenas na casa decimal entre o candidato do PT e o candidato do Partido Novo na disputa para a cidade de Valinhos. Como eu disse, não há segundo turno. O candidato Franklin, portanto, seria eleito na disputa municipal em Valinhos. Se nós olharmos dentro da margem de erro, há um empate técnico entre a candidata Capitã Lucimara e o candidato Alexandre Tonetti. Estamos falando de 3,9 pontos percentuais. Se você puxar 4 para baixo da Capitã Lucimara, 4 para cima de Alexandre Tonetti, você vai ver que há esse empate técnico. E se você fizer a mesma conta entre o candidato Franklin e a Capitã Lucimara, eles não estão tecnicamente empatados, mesmo com a margem de erro de 3,9 pontos percentuais. Ainda assim, numericamente, o candidato do PL aparece em vantagem. Número de respostas, não sei, ou não quis responder, 4,4%. E aqueles que disseram que não vota em candidato nenhum, ou pretende votar em branco, ou votar nulo, total das respostas, 8%. Na pesquisa espontânea, que é a primeira pergunta feita antes do eleitor receber uma lista com os nomes dos candidatos, o nome de Franklin é o mais lembrado por 20,8% dos eleitores. Capitã Lucimara, candidata do PSD, aparece com 15,3% na pesquisa espontânea. Alexandre Tonetti, do União Brasil, com 12,4%. O nome de Lineu Bueno, do Partido Novo, é lembrado por 1,8% dos eleitores de forma espontânea. Numericamente à frente, nesse caso, de Léo Pinho, do PT, 1,7%. A diferença é realmente na casa decimal entre os dois candidatos. Agora, o número de pessoas que disseram não saber é bem alto, 41,2%. Ninguém, branco, nulo, respostas que somam 6,4%.
e outros nomes citados somam 0,5% na pesquisa espontânea. O Instituto Paraná Pesquisas também levantou a rejeição aos candidatos a prefeito da cidade de Valinhos. O nome da capitã Lucimara aparece com 36,4% de rejeição. Alexandre Tonetti tem 24,5% de rejeição. Léo Pinho, do PT, aparece com 22,6% de rejeição. Franklin, candidato do PL, tem 20% de rejeição. E Lineu Bueno, candidato do Partido Novo, 14,4% de rejeição. O Instituto Paraná Pesquisas também perguntou a respeito da aprovação ao governo da capitã Lucimara. 43% dos entrevistados disseram aprovar a atual gestão de Valinhos. 52,6% desaprovam a atual gestão municipal. 4,4% não souberam ou não opinaram. Curioso ver o número de 43% de aprovação. Há uma desaprovação maior nesse levantamento do que a aprovação ao governo, mas ainda assim, dos 43% que aprovam o governo da capitã Lucimara, não necessariamente os 43% vão votar na candidata, que aparece com 36,4% de rejeição, que é um número considerável, embora compreensível para quem esteja no poder. Quando você é vidraça, você leva pedrada o tempo todo, mas com 26,2% das intenções de voto. Então, a candidata não conseguiu até aqui, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, convencer os 43% dos eleitores que aprovam a gestão dela a darem uma segunda chance numa eventual reeleição. Esses os números do Instituto Paraná Pesquisas para a cidade de Valinhos, números que você vai ter a repercussão também dentro do Acontece 13h com Júlia Zampieri na tela da Band e no programa, no jornal, no telejornal Band Cidade, 6:50 da noite, todos os dias apresentado por Walter Sena, depois do Brasil Urgente na tela da Band Mais TV. Ainda falando sobre os candidatos que estão neste momento na disputa para prefeituras do nosso interior de São Paulo, em Jundiaí tem uma novidade importante na disputa municipal envolvendo o candidato Gustavo Martinelli, atualmente vice-prefeito da cidade e liderando algumas das pesquisas de intenções de votos. Não todas, algumas pesquisas em Jundiaí apontam vitória para Parimoski, candidato do PL, outras pesquisas apontam vitória de Gustavo Martinelli, todas elas indicando um caminho para segundo turno. Vitória que eu digo no primeiro turno, né? Liderança para um eventual segundo turno. No caso de Gustavo Martinelli, algumas pesquisas elas apontam uma possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. Mas a novidade importante é a seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral impugnou a candidatura do hoje vice-prefeito Gustavo Martinelli. O Tribunal Regional Eleitoral aceitou um recurso do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de candidatura de Gustavo Martinelli do União Brasil para a Prefeitura de Jundiaí. O mesmo aconteceu em agosto desse ano e cabe recurso da decisão. O pedido não afeta a campanha do candidato, que, assim como acontece em Campinas com Dário Saad, segue na disputa, tem o nome apto a estar na urna e está recorrendo dessa decisão. A Natália Silva vai contar pra gente um pouco mais sobre que decisão é essa e por que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu tomar essa atitude às vésperas da eleição. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral. A promotoria acusa Gustavo Martinelli, candidato do União Brasil à Prefeitura de Jundiaí, de ter cometido atos de improbidade administrativa na época em que era presidente da Câmara Municipal da cidade, em 2018. A irregularidade estaria relacionada ao pagamento indevido de horas extras para um procurador jurídico da Câmara. No documento, o Ministério Público afirma que Martinelli teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que as irregularidades insanáveis configuram atos de improbidade administrativa.
O Tribunal Regional Eleitoral acolheu a denúncia do MP e indeferiu o pedido de candidatura de Gustavo Martinelli. Ainda cabe recurso da decisão e o candidato mantém a campanha até o julgamento definitivo. Em nota, Gustavo Martinelli afirmou que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral é equivocada, que não houve prejuízo aos cofres públicos e que o valor das horas extras foi devolvido pelo funcionário concursado. 10h44. E infelizmente as eleições municipais de 2024 também vão ser marcadas por violências. Casos que vêm chamando a atenção, principalmente no estado de São Paulo. O mais recente aconteceu em Piracicaba. O candidato a vereador, Renan Paes, do Partido Liberal, foi esfaqueado. Levou um golpe de faca no braço quando tentou se defender de um suposto ataque na tarde de ontem. O agressor foi localizado e foi detido. Segundo a polícia, a agressão aconteceu após o candidato ver um homem furtando hastes de uma bandeira da campanha do candidato a vereador. Então esse homem estava tirando o material, desmontando a bandeira que estava instalada na rua Dom Manuel, em Piracicaba, e segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, no depoimento prestado por esse homem, não com intenções políticas, com intenções de vender aquele material, principalmente a parte de ferro, a parte de aço, para um comércio de sucata, um comércio de ferro velho. O candidato foi até ele evitar que esse furto acontecesse e levou uma facada no braço. O candidato está bem. O suspeito já teria furtado uma vareta de outro banner e vendido para um comércio também de ferro velho. O candidato e o suspeito entraram em luta corporal e o homem acertou a vítima com essa arma branca. O candidato foi levado à unidade de pronto atendimento da Vila Cristina, em Piracicaba, para receber os primeiros socorros. Teve ferimentos leves e já foi liberado. A polícia foi acionada e o suspeito também passou por exames no mesmo hospital antes da detenção pelo crime de furto. Depois do atendimento, tanto a vítima quanto o suspeito prestaram esclarecimentos. O agressor segue à disposição da justiça. Além desse caso, nós já relatamos aqui um ataque que aconteceu a um candidato à prefeitura da cidade de Mogi Guaçu, um ataque a uma candidata a prefeita da cidade do Guarujá, litoral paulista, e outros crimes que também marcam essas eleições, fora o show de horrores nos debates das eleições de São Paulo. O Túlio Amâncio vai trazer pra gente uma reportagem dizendo como as forças de segurança no Brasil estão se preparando para o primeiro turno das eleições. Segunda-feira nós conversamos com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que nos assegurou que todo o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo estará nas ruas no dia 6 de outubro. Não tem folga, não tem férias para os policiais neste mês eleitoral. Mas a Força Nacional de Segurança também está autorizada a atuar em todo o território brasileiro onde for necessário. O Túlio Amâncio traz os detalhes a partir de agora. Em menos de 24 horas, 2 candidatos a vereador foram assassinados. Em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, Luiz Lampião foi encontrado morto no banco de trás de um carro. No Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, a vítima foi Joãozinho Fernandes, também baleado dentro de um carro. Em nenhum dos casos, os atiradores foram identificados. E a polícia apura se o crime está ligado à disputa eleitoral. Atentados também estão sendo investigados. Na cidade paulista de Mauá, um candidato a vereador foi alvo de disparos na frente do comitê de campanha. Um homem de moto passa atirando. Na Baixada Santista, uma candidata à prefeitura do Guarujá sofreu um ataque a tiros dentro do carro, onde também estavam 2 crianças. Ninguém ficou ferido. Casos que geraram preocupações aqui no TSE. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu nesta quarta-feira com representantes de setores da segurança pública que irão atuar nas eleições municipais. O tribunal já autorizou o uso de forças federais em cidades que solicitarem apoio.
Municípios de 12 estados brasileiros pediram e vão receber ajuda. Carmen Lúcia ainda se preocupa com a violência entre candidatos, principalmente depois dos episódios nos debates à Prefeitura de São Paulo, onde já teve cadeirada e soco entre assessores. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência. O TSE deve montar um grupo após as eleições municipais para estudar estratégias e aperfeiçoar as regras para a disputa de 2026. Agora, faltando 10 minutos para as 11 horas da manhã, vamos girar a participação do nosso ouvinte. Muito obrigado a você que está conosco desde as 10 da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está chegando agora no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muitas mensagens chegando no nosso canal do YouTube e muita gente que acompanhou mais cedo a entrevista com o candidato Wilson Matos, que está disponível também no canal de vídeos do YouTube. Obrigado a todos e se vocês quiserem acompanhar as outras entrevistas, elas também estão disponíveis. A nossa participação pelo WhatsApp, sempre muito bem-vinda do nosso ouvinte em 19 97102 1493. 97102 1493. Mensagem do Osvaldo. Muito obrigado, Osvaldo, pela sua mensagem, pela sua audiência. Ele está aqui fazendo campanha para uma candidata a vereadora. Mais sucesso para vocês, viu? Aqui a gente vai trazer sempre o espaço para os nossos ouvintes, agradecendo quem está conosco, mas obviamente filtrando, meu querido Osvaldo, porque estamos num processo em que muitas são as leis que temos que seguir. Mas faz parte a gente receber também esse material. Mensagem do Marco Silva Bedin. Também temos aqui aquelas restrições, né, meu querido? Mas é sempre bom ter a opinião dos nossos ouvintes. O Biratã Maia Júnior diz: quem diz que o México não tem corrupção, lá tem o cartel de Sinaloa. E quando você não faz o que eles querem, eles simplesmente matam. O Biratã, lembrando que o cartel mexicano é pior do que o PCC, facção que age dentro e fora dos presídios no estado de São Paulo. Mensagem também agradecendo a participação do Mauro Moreira conosco desde cedo, a participação de Jonizele Cano, sempre conosco aqui também no microfone da Rádio Bandeirantes, assim como Valdir Correia. Muito obrigado, desejando bom dia pra gente e acompanhando a nossa programação. O Adriano Vermelho hoje diz o seguinte aqui na sua participação dentro do Manhã Bandeirantes. Mais uma vez, mais um ano, somos assolados e assombrados pelo fantasma que se prova cada dia mais real do desabastecimento. Começando pela base, municípios, regiões metropolitanas, capital e, por fim, o estado todo. Todos, absolutamente todos sabem desse problema, desse déficit hídrico, esse problema sério que nós vivemos. E onde estão nossos representantes? Enfim, onde está o nosso governo? Falando em autoridades competentes, no caso de políticos, secretários e técnicos, escreve o Adriano Vermelho, as prefeituras estão simplesmente abarrotadas. E será que nenhum desses homens e mulheres não conseguiram prever o inevitável? E mais, não foram juntando toda a expertise e currículo invejáveis para nos dar, oferecer ou mesmo urgentemente implantar uma solução para o desabastecimento de nós paulistas? Há décadas, Israel cultiva no deserto. Infelizmente, a conclusão que o Adriano chega é a seguinte, são duas. Ou existe uma epidemia de brutal incompetência, ou é simplesmente má fé. Um movimento político de entregar aos poucos para entregar sempre, mantendo todos os interessados numa espécie de venda casada. Mas de votos, escreve o Adriano. É triste porque a água é um bem sagrado. E por ainda não termos uma consciência ambiental e nem política, continuamos a patinar nessa lama enquanto ainda temos a lama. Desejando bom dia, o Adriano Vermelho participando conosco aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouco a gente gira mais a participação do nosso ouvinte. Deixa eu trazer outras informações também aqui da região de Campinas, mais especificamente da cidade, porque começa nesta quinta-feira em Campinas
a primeira etapa do manejo para controle reprodutivo das capivaras que vivem livremente nos parques públicos da cidade. Essa primeira etapa consiste na chamada ceva. É a alimentação controlada dos animais em alguns locais, em horários específicos, para daí você conseguir a captura do grupo de capivaras. O manejo reprodutivo tem por objetivo combater a transmissão da febre maculosa por meio da redução do nascimento de filhotes. A doença é causada por uma bactéria transmitida para as pessoas por meio da picada do carrapato estrela, presente no ambiente e encontrado em diversos animais, não apenas na capivara, mas também nas capivaras. Por se tratar de fauna silvestre, o manejo ele é solicitado e submetido à análise da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Na primeira fase do projeto vão ser esterilizadas cerca de 200 capivaras que vivem hoje livremente na Lagoa do Taquaral, no Lago do Café, no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e no Parque das Águas. A gestão do projeto é da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Secretaria que realizou 2 licitações, segundo informações da própria assessoria da Prefeitura de Campinas. Uma para a contratação de serviço médico veterinário cirúrgico de vasectomia e de laqueadura. E outra licitação para a prestação de serviço de ceva, que é a captura, o manejo pré- e pós-cirúrgico e depois a soltura aos parques de origem. A coordenação e fiscalização dos trabalhos está sob responsabilidade do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. As cirurgias dos grupos de capivaras do Lago do Café e do Parque Taquaral vão ser realizadas no centro de manejo especialmente construído para esse fim dentro da Lagoa do Taquaral. São 2 recintos onde os animais vão passar pelo procedimento cirúrgico, os machos por vasectomia, as fêmeas por laqueadura e depois vão cumprir o período de recuperação. Eu estou usando o termo laqueadura para a gente entender qual é o processo, porque tem um termo técnico quando se trata de um animal silvestre. Mas é para todo mundo entender o que vai ser feito com esses animais. Então eles têm ali um espaço onde vai ser montada, mas a armadilha não é um bom termo porque parece que vai machucar o animal, mas eles vão ficar concentrados, vão conseguir fazer a captura, passam por esse procedimento, acompanhamento de médicos veterinários e depois as capivaras são soltas, tendo um controle de que elas não vão se reproduzir. As instalações foram concebidas ali no DPJ e a gente vai continuar acompanhando esse trabalho para saber a eficácia dele a médio e longo prazo, mas começa hoje. A partir de hoje tem nos parques de Campinas esse controle de natalidade das capivaras. 10h56. Vamos girar os assuntos dentro do nosso Manhã Bandeirantes numa semana dedicada à atenção para o trânsito. Existem várias campanhas que são realizadas ao longo do ano. O mês de setembro, por exemplo, é o mês do Setembro Amarelo, mês em que há conscientização sobre a saúde mental, mas também a Semana Nacional de Trânsito acontece sempre neste mês de setembro, entre os dias 18 e 25. Ah, então terminou ontem, isso significa que agora eu posso fazer qualquer barbeiragem no trânsito? Obviamente que não. Mas é um período em que campanhas são realizadas de incentivo à educação no trânsito, à tranquilidade quando você está ao volante, ao respeito às regras básicas de convivência e também às leis, como, por exemplo, a proibição de usar o aparelho celular enquanto dirige. O número de multas vem aumentando cada vez mais no estado de São Paulo. E em algumas rodovias, especificamente na SP-340, Campinas-Mogi, governador Adhemar de Barros, já há a instalação de radares que flagram não apenas o excesso de velocidade, que flagram se o motorista está com o celular em mãos. A Lucimeire Ramalho foi conferir um pouco desse radar e entender como esse equipamento, acompanhado ao monitoramento feito pelas equipes, vem tendo efeito prático ou não no dia a dia de uma das mais importantes rodovias da nossa região. Lucimeire. Celular e direção.
Todo mundo sabe que não combina, mas essa união continua sendo vista aos montes por aí. Nas rodovias, então, nem se fala. Parece que pegar a estrada é sinônimo de pegar também o aparelho. E aí tem multa. E não só aquela multa em que o policial rodoviário vê a infração pessoalmente na rodovia. Nessa concessionária, as infrações são flagradas também por meio de câmeras de inteligência artificial, instaladas ao longo da rodovia SP-340, a Ademar Pereira de Barros. Assim que o sistema identifica a infração, seja do uso do celular ou falta do cinto de segurança, por exemplo, a notificação entra no sistema, é analisada por um policial rodoviário que fica na unidade e a multa é emitida. O sistema ele tem essa capacidade de reconhecer e dá possibilidade para que o policiamento rodoviário também autue o veículo nessa situação irregular. As multas chamam a atenção. Tem motorista com o celular no ouvido, celular na mão e cinto de segurança só de enfeite. E as multas para motoristas que usam o celular enquanto dirigem não param. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Brasil registra cerca de 30 infrações de trânsito do tipo por hora. Aqui na concessionária, os últimos levantamentos mostram um número ainda maior, aproximadamente 38 flagrantes de uso de celular ao volante a cada hora. Os números oscilam a cada mês, mas com a fiscalização, o grupo já percebeu uma redução de 30% no número de acidentes com vítimas fatais na rodovia. O motorista, além de perceber, através da sinalização existente na rodovia, que diz que a rodovia tem a fiscalização por vídeo monitoramento, de fato essa mudança de comportamento faz com que ele preste mais atenção, faz com que ele dirija com segurança e evite assim os acidentes. É uma mudança de hábito que evita acidentes e protege vidas. A orientação, quando você vai colocar um destino no seu GPS, é que você o faça no início, antes de você ligar o veículo, né? Já coloca ali o destino, para não ter que movimentar o veículo e inserir ali as informações depois com o veículo em movimento. E, eventualmente, se você precisar responder mensagens, se você precisar dar o retorno para alguém que está esperando uma resposta sua, programe a sua viagem de modo a parar nos postos de serviço, em local seguro e com o veículo devidamente estacionado, aí sim você faz o uso do aparelho. Para falarmos um pouco mais sobre a Semana Nacional do Trânsito, que em São Paulo teve também uma série de atividades, inclusive com o lema Paz no Trânsito Começa por Você, o nosso convidado nesta manhã de quinta-feira aqui no Manhã Bandeirantes é o Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo. Eduardo, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte, é um prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, nós agradecemos a oportunidade de estar conversando um pouco aí sobre as ações do Detran durante a Semana Nacional do Trânsito. Trouxemos agora uma reportagem a respeito do uso do celular, não só em rodovias, mas também nas áreas urbanas. Essa é ainda uma das maiores preocupações quanto ao número de acidentes que acontecem no estado de São Paulo? Infelizmente, o comportamento humano ele está diretamente relacionado aos acidentes, né, envolvendo aí seja motorista, pedestre. O comportamento humano realmente tem sido aí um destaque negativo em relação a isso. Então o Detran ele tem trabalhado para reverter esse cenário, né, trazendo a conscientização para a população de que o uso do celular ele mata, né, e o consumo de álcool somado à direção do veículo, o excesso de velocidade, todo esse comportamento humano está direcionado aí em potencializar o risco dos acidentes de trânsito. Então o Detran ele tem intensificado as ações de conscientização, de fiscalização, justamente para preservar as vidas e levar esse conceito de segurança viária para toda a população. Existe uma frase clássica que eu ouço desde criança, de que brasileiro só aprende quando dói no bolso. Mas claro que também não se pode sair aplicando multa a torto e direito sem pensar na educação. Como é que o Detran trabalha para equilibrar aquilo que precisa doer no bolso para o motorista entender, com a educação para que a conscientização faça com que hábitos como o do celular não se tornem realidade, principalmente para as próximas gerações? Nós temos duas frentes realmente dedicadas aí em relação à segurança viária, que é a educação no trânsito, a conscientização e ao mesmo tempo a fiscalização. Em relação ao primeiro pilar da educação no trânsito, o Detran já desenvolveu aí 15 campanhas desde o ano de 2023, a mais recente relacionada à faixa de pedestre, justamente para preservar
um dos elos mais frágeis no trânsito, que é o pedestre. E por sua vez também conscientizar o pedestre de que ele deve fazer a sua parte utilizando a faixa de pedestre. Infelizmente, no nosso dia a dia a gente se depara com situações onde há a imprudência por parte do pedestre e não utilizar de forma devida a faixa, né, utilizando aí a travessia em locais totalmente inapropriados. Por outro lado, o motorista também, ele tem aí a insensibilidade de não parar na faixa de pedestre. Então essa campanha ela vem justamente para conscientizar o motorista de fazer a parada obrigatória nas faixas e o próprio pedestre de utilizar de maneira correta. Por outro lado, o Detran também vem desenvolvendo algumas ações de fiscalização no trânsito. A gente pode citar aí como exemplo, como uma das principais ações do Detran, a Operação Direção Segura Integrada, que tem o principal objetivo fiscalizar os motoristas que consomem bebida alcoólica e assumem a direção dos veículos. Essa operação, ela, durante a Semana Nacional do Trânsito, ocorreu de forma simultânea nas 18 superintendências do Detran em todo o estado de São Paulo. Tivemos aí em torno de 40 a 50 operações, elas ainda estão ocorrendo até o final de semana. Nós temos aí um calendário semestral, onde essas operações são deflagradas em todo o território aqui do estado de São Paulo, e a ideia é que a gente realmente mantenha tanto o foco aí na conscientização com as ações durante todo o ano, as ações de educação e as ações de fiscalizações também possam aí continuar durante todo o ano, com o principal objetivo, é salvar a vida, né, tirar o motorista infrator da rua e preservar esse ambiente de trânsito, trazendo, né, um ambiente mais seguro para todos nós. Operação que é realizada em conjunto com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. No último sábado, em Campinas, teve uma ação na Avenida Prestes Maia, ali por volta de 7h30, 8 horas da noite. Foi possível ver tudo montado para que a operação acontecesse também como parte dessa campanha que chegou ao final ontem, mas que claramente precisa ser feita durante o ano todo. Como é que o Detran trabalha para que, não apenas na Semana do Trânsito, a conscientização seja parte de uma discussão dentro da sociedade sobre pequenos gestos que podem mudar a forma como a gente hoje lida com o transporte urbano, Eduardo? O grande desafio nosso é justamente manter essas campanhas de forma perene, ativa, né, durante todo o ano, não só nos principais meses aí que seria maio, em decorrência aí do Maio Amarelo, ou setembro, em decorrência da Semana Nacional do Trânsito, mas manter esse calendário ativo. O Detran ele vem passando por um processo de reestruturação, onde boa parte dos serviços já estão sendo entregues aí de forma automatizada, hiperautomatizados, mas parte desse serviço ainda depende da atuação dos nossos servidores. Então, com essa automatização, essa hiperautomatização, a gente consegue deslocar efetivo que antes fazia aí o trabalho operacional, né, internamente no Detran, para reforçar as nossas equipes que estavam atuando nas ruas, seja na campanha de educação, seja nas operações. Então o Detran está realmente passando esse período de transformação, está intensificando as ações aí relacionadas à educação, fiscalização, e nós já temos aí bons resultados em decorrência disso. O exemplo disso é a faixa de pedestre. Essa campanha tem tido uma aceitação extremamente positiva por parte da população. Conseguimos aí de forma lúdica, interativa, está envolvendo, né, a atenção dos pedestres, da população em geral. Então são bons exemplos, boas práticas que o Detran tem colocado em prática aí para justamente trazer essa informação, essa conscientização para a população. Em paralelo a isso também, o Detran tem desenvolvido aí, articulado junto aos municípios, através do Sistema Estadual de Trânsito, ações coletivas com os gestores públicos municipais, diversas secretarias do governo, do Estado, de forma conjunta. As ações estão sendo tomadas aí para que potencialize, né, essa atuação. Inclusive, agradecer a vocês também da imprensa por serem aí um grande articulador, grande parceiro para que a gente possa levar essas informações para a população de forma clara e objetiva. Nós estamos conversando com o Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo, falando sobre a campanha que tem o lema Paz no Trânsito começa por você, dentro da Semana Nacional do Trânsito. Superintendente, o Detran recentemente mudou a frota, já com a aquisição de novos veículos, 115 carros renovando a frota do Detran. Havia essa urgência, a necessidade dessa troca, e de que maneira isso pode também agregar nessas campanhas de conscientização à população? Sim, a nossa substituição da frota
tem sido um presente para toda a nossa equipe. Isso vai garantir aí a segurança dos nossos servidores que utilizam esses veículos oficiais para o deslocamento diário, tanto nas ações de fiscalização, na aplicação de exames práticos. Isso vem garantir também maior eficiência na prestação do serviço para a população. Foi feita essa primeira entrega desses 115 veículos, nós temos aí a previsão de até o final do ano ser feita a substituição de 100% da nossa frota, chegando em torno aí de 280 veículos que vão ser utilizados de forma ostensiva nas ações do Detran, e isso tem gerado condições que a nossa equipe continue trabalhando aí em prol de salvar as vidas e garantir um trânsito mais seguro para todos nós. Então foi realmente um presente que nós ganhamos, já tínhamos aí uma frota, cerca aí de 10 anos de uso, então já essa substituição da frota vai garantir maior segurança para os nossos servidores e, consequência disso, a gente consegue atender de forma mais eficiente toda a demanda de trânsito, né, das atividades do Detran no estado de São Paulo. Conversamos com Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Eduardo, muito bom dia para você, para toda a sua equipe do Detran. E espaço sempre aberto para falarmos sobre segurança no trânsito e conscientização a motoristas e pedestres aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela oportunidade, nós agradecemos o espaço de levar as informações e vocês aí, como grandes parceiros nossos, também poder divulgar essas informações de forma clara e objetiva para a população. Um abraço a todos. 11h09, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta... mais um crime ambiental descoberto em Campinas. Você lembra que ontem nós contamos a história de um lago que ficava dentro de uma propriedade rural, de um sítio, e a proprietária permitia que alguém vendesse areia retirada dessa área de proteção ambiental? A Polícia Civil, quando foi àquele lago, percebeu que ali naquela mesma região tinha uma outra propriedade muito estranha. Alguma outra coisa não estava batendo. A descoberta é a seguinte: uma oficina do centro de Campinas, ela está instalada no centro. Só que ela leva os carros para serem consertados em uma propriedade rural. E aí, quando o óleo do motor é retirado, ele era jogado de uma maneira improvisada, que no final, a polícia está investigando isso, esse óleo poderia ir parar dentro do rio Atibaia. A gente conta para você mais detalhes dessa operação da polícia e outros assuntos importantes das últimas horas aqui de Campinas e região, logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. 11h13, 11h13. Eu abri a edição de hoje do Manhã Bandeirantes falando sobre as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar em Campinas. E a cidade entrou em estado de atenção para as duas condições. Atenção por temperatura elevada. Gente, às 10h20, Campinas já marcou 32,10 graus. 32 graus às 10h20 da manhã. Tá muito difícil de colocar o corpo para fora de um local que não esteja refrigerado por ar-condicionado. Tá muito difícil para quem trabalha no sol lidar com isso. Eu falei 32,1, né? Foi o que o Instituto Agronômico de Campinas marcou na região do Taquaral às 10h20. O CEPAGRE agora já marca 33 graus na cidade. Com vento na casa dos 11 quilômetros, um ventinho que não alivia muita coisa. E a umidade relativa do ar está em 28%. Campinas, através da Defesa Civil, coloca a cidade agora em estado de atenção pela baixa umidade relativa do ar. As recomendações nesse momento: evitar exercícios físicos ao ar livre até as 3 horas da tarde pelo menos. Consumir muita água, umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhar o jardim, por exemplo, já dá uma melhorada na respiração. E sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, dentro de casa, mas mantendo esse ambiente umidificado. Ah, mas está muito caro comprar um umidificador. Aí vem a velha técnica de vovó de colocar uma bacia com água ao lado da cama, ao lado do escritório em que você trabalha, ao lado do local onde você faz home office, por exemplo. E aí pode ter certeza que já vai dar uma amenizada. Eu tive que fazer isso nessas últimas noites. Acordei compartilhando com você, meu caro amigo ouvinte, acordei de madrugada, de terça para quarta, de segunda para terça, com calorão, que olha, eu nunca tinha sentido nada parecido. E aí, pelo menos com a bacia de água ali ao lado, deu uma melhorada na respiração, deu uma melhorada no ambiente, mas ainda assim, calor muito alto. Temperaturas muito altas até mesmo durante a madrugada. E para quem não acompanhou, Campinas não chove já há alguns dias. A última chuva foi no final de semana. E até quinta-feira, vulgo hoje, não tem previsão de chuva. Amanhã tem possibilidade de algumas pancadas isoladas. E de sexta para sábado, aí a chuva deve chegar com mais força, com mais intensidade. Na sexta-feira, Campinas amanhece com 23 graus, bate 36 no período da tarde. Aí à noite começa a ventar, começa a chegar nuvem, e aí a possibilidade de chuva já na madrugada de sexta-feira. Que venha logo, que seja muito bem-vinda, porque estamos precisando de você, ó chuva. 11h17, tem operação da Polícia Civil nesta manhã de quinta-feira em Campinas, a chamada Operação Mercado de Dados. Trabalho realizado pela equipe do 11º Distrito Policial, que tem à frente o delegado Sandro Jonasson, cumprindo o mandado de prisão preventiva no Swiss Park, condomínio de luxo aqui na cidade de Campinas, luxo padrão classe média alta aqui da cidade. Foi apreendido um veículo Audi avaliado em torno de R$300 mil. O mandado de busca e apreensão também foi cumprido, além do mandado de prisão preventiva, e somente um dispositivo de armazenamento foi recuperado, que foi um celular. Mas que operação é essa? Que história é essa? Você se lembra que nós contamos aqui, mostramos até uma imagem do dia em que a Polícia Civil, também num trabalho do 11º Distrito Policial, descobriu uma central do golpe no centro de Campinas? Era um prédio que funcionava como um telemarketing apenas com criminosos ligando para a casa
de pessoas e escritórios de dentistas e médicos oferecendo serviços que não seriam entregues, oferecendo premiações que nunca cairiam na conta, oferecendo programas de benefício, quando na verdade o objetivo era conseguir dados dessas vítimas. CPF, nome completo, dados pessoais, tudo para uma série de aplicação de golpes em crimes de estelionato. Na ocasião, a polícia chegou, saiu gente correndo pelo teto, saiu gente correndo pelo muro, batendo a cara no arame farpado. Uma imagem que circulou também pelas redes sociais. Hoje é a sequência daquela operação. Eu falei do caso do SUSPAC, do mandado que foi cumprido, mas não foi o único, não. A Polícia Civil cumpre na manhã de hoje um total de 11 mandados de prisão, 16 de busca e apreensão. Os suspeitos estariam envolvidos nesse esquema da central telefônica clandestina para dar golpes em vítimas. Vítimas essas espalhadas por todo o Brasil. Então a gente vê, às vezes, aquele número, nossa, da onde que vem esse DDD 92 que está aplicando golpe? Mas tem DDD 19 aplicando golpe em gente do Norte e Nordeste também. O trabalho é continuação da operação que foi em 15 de agosto, data em que nós trouxemos aquela história do centro de Campinas. 6 pessoas já estão detidas. Uma delas, nesse caso, o morador do SUSPAC. Deixa eu ver se tem mais detalhes, porque a operação está em andamento. Tem, inclusive, uma equipe da Polícia Civil de Porto Alegre, que está também aqui por conta de vítimas que foram feitas no estado do Rio Grande do Sul. Tem mandado de busca e apreensão sendo cumprido em Amparo. 2 mandados de prisão também, com apreensão de carro, celular e notebook. As informações vão chegando, a nossa equipe de produção de jornalismo da Band vai apurando e a gente vai compartilhando com você em tempo real as informações de algo grande, em andamento. A delegada que eu disse que está em Campinas é a doutora Luciane Bertoletti. E o que já se sabe é que uma das vítimas foi em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, por isso, a Polícia Civil também do Estado Gaúcho presente no cumprimento de cada um desses mandados de busca e apreensão de prisão ao lado da equipe do delegado Sandro Jonasson. Uma outra operação das últimas horas é de combate a crime ambiental. A Polícia Civil descobriu que uma oficina instalada no centro da cidade levava para um sítio os carros na hora do conserto. E aí tem todo um procedimento que você precisa fazer. Primeiro, regularizar a tua área. Você tem que ter autorização do poder público para operar uma oficina, para instalar um local de atendimento ao público, em qualquer atividade. E para ter uma oficina, você precisa ter alguns cuidados ambientais. Por exemplo, você não pode simplesmente retirar o óleo do veículo e jogar numa primeira canaleta, jogar numa boca de lobo. Você precisa ter a forma correta de fazer o manuseio desse material e o descarte desse óleo. Mas o que se viu ali, nessa propriedade rural, foi uma gambiarra, eu não consigo encontrar um outro termo, em que uma mangueira era instalada no local, em uma espécie de um tanque, de onde saía o óleo do veículo que estava em conserto, percorria quase toda a extensão de uma área rural, e ali tinha um tanque montado para o depósito desse óleo. Dali, muito correu para o rio Atibaia, um dos maiores patrimônios naturais que nós temos aqui no interior de São Paulo. O Igor Val conversou com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado da DIG de Campinas, e ele conta mais detalhes sobre essa operação e as consequências para o dono dessa oficina. Igor. O açude, próximo à mecânica clandestina, é o que chama a atenção das autoridades. O local na zona rural de Campinas funcionava na manutenção de veículos. A oficina sem alvará fazia o despejo irregular de óleo diesel em um afluente do rio Atibaia próximo do local. Já nas investigações preliminares, com as imagens aéreas, a gente pôde identificar a existência de um número significativo de veículos ali naquele local que chamou muito a atenção dos investigadores. Além do despejo de óleo, foram encontrados pneus com água parada, além de muita sujeira na área de proteção ambiental.
De acordo com a polícia, a oficina funciona oficialmente na região central da cidade de Campinas, mas os carros dos clientes eram levados para o sítio, uma área de proteção ambiental que fica na região do Jardim Monte Belo. Durante a chegada dos agentes, os policiais encontraram mais de 70 carros na área, além de 5 funcionários. O gerente estava no local e foi preso em flagrante. Ele vai passar por audiência de custódia e a pena pode chegar até 5 anos de prisão. Eram realmente veículos de clientes que eram deixados lá para manutenção e grande parte deles, que foi até informada pelo responsável pelo estabelecimento, veículos que os clientes depois não tinham condições de arcar com os custos da manutenção e eram simplesmente abandonados. Delegacia de Investigações Gerais tem um núcleo especializado em combate a crimes ambientais. Por isso, também há, na sequência das investigações, possibilidade de outros casos naquela mesma região serem também identificados pela Polícia Civil. Uma outra informação aqui, uma última do mundo policial. Eu sempre digo o seguinte: tudo que acontece no planeta Terra, em algum momento vai passar por Campinas e região. É impressionante, isso é algo que eu aprendi nesses anos todos, trabalhando aqui com jornalismo na nossa região. E agora, qual é a história deste momento? Deolane Bezerra, a influencer, a digital influencer, advogada, cantora, famosa nas redes sociais e que nesta semana conseguiu o habeas corpus lá da prisão no estado do Pernambuco em uma investigação das bets e de um suposto caso ligado à lavagem de dinheiro. E onde é que Campinas entra nessa história? Sempre cai no colo de Campinas algum detalhe. A Polícia Civil de Campinas apreendeu na noite de ontem uma McLaren, eu não sei nem como fala o nome desse carro, 720S Coupé roxa. Acredito que seja isso. McLaren avaliada em 3 milhões de reais que pertence a quem? A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que era usada pelo filho dela. Veículo de luxo, carro roxo, parece o carro do Coringa do Batman. Segundo a Polícia Civil, Deolane não é investigada nesse caso, mas a McLaren vendida à influenciadora ainda estava no nome dos antigos donos, que são alvo de uma operação deflagrada no início desse mês que apura a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de uma loja de carros. De acordo com a investigação, o veículo foi vendido para uma loja de Indaiatuba, que foi alvo da polícia. Nós acompanhamos também a primeira etapa dessa operação. O veículo foi negociado de forma parcelada a Deolane e após o fim das parcelas seria feita transferência para o nome da influenciadora. Nesse inquérito, a Justiça determinou a apreensão de bens dos investigados, incluindo a McLaren. Por isso, o veículo foi levado à sede do DEIC em Campinas e encaminhado ao pátio da corporação. Deolane Bezerra foi solta na última terça-feira, depois de passar 20 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco. Acho interessante o nome Colônia Penal, porque parece que está lá tomando sol. Ela é alvo da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Tudo de algum jeito roda em Campinas. Se um dia tiver uma invasão alienígena, a nave espacial vai pousar na Francisco Glicério, porque é impressionante como de algum jeito a história roda e cai também aqui na nossa região. Um último giro com a participação dos nossos ouvintes. A mensagem que chega do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Bom dia, Celso. Quanto à educação no trânsito, eu vi algo bem interessante na Alemanha, ele conta pra gente. Os filhos dos amigos do Celso têm aula de educação no trânsito desde o jardim da infância. Eles entendem que é a forma de conscientizar e criar uma cultura de educação no trânsito, fazendo disso uma disciplina anual, não é algo esporádico. Esta semana vamos fazer uma cidade para simular o trânsito. Não, faz parte da grade curricular na Alemanha. E o Celso diz que achou bem interessante esse projeto e não sabe se tem algo parecido no Brasil. Promessa eu já ouvi de vários candidatos, viu, Celso? Mas se tem algo assim concreto, cabe a gente dar uma procurada e trazer também para o nosso ouvinte, mas amanhã, porque o nosso Manhã Bandeirantes termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Trabalhos técnicos hoje com Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Agora
Vem o noticiário esportivo chegando com Carlos Batista. A origem da informação com Carlos Batista dentro do Nossa Área, repercutindo a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores da América, mas principalmente os times de Campinas, porque tem bola rolando na segunda-feira com os 2 times de Campinas em campo. A CBF é maravilhosa, tem o fim de semana inteiro para marcar jogo. Ela marca segunda às 9 com a Ponte Preta num jogaço com o Novo Horizontino, e segunda 9h30 Guarani e Avaí. Bacana, CBF. E Carlos Batista tá chegando agora com todo o timaço da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e